Bom, pessoal, então a gente parte para o nosso próximo bloco comigo na tela. Vamos lá. Aliás, agora a gente vai partir para alguns valores semânticos que, vou falar para vocês, assim, eles não são tão importantes assim, mas é bom a gente entender a estrutura, né? Eu vou chamar a atenção para aqueles detalhes mais importantes. Então você viu até agora, ó, o que pega na Fundação Carlos Chagas nas adverbiais? Pega o valor causal, né? Pega o valor consecutivo, então os conectivos eles grifam, basicamente em cima daquela reestruturação, na relação de causa e efeito, você identificar. E também a relação de contraste. Eu peguei algumas aqui, mas a gente nota que a banca vem cobrando esse valor de contraste aí, tá bom? Seja ele na concessiva, seja ele na adversativa, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa transposição aí. Ok, vamos pegar agora esse próximo valor que é a comparação. Comparação pode ser de igualdade, né? Nesse caso, esta árvore é alta como aquela. Quer dizer, as duas então têm a mesma altura, tá? É alta como aquela. Então tem um valor de comparação de igualdade. Tem um valor de comparação de superioridade. Essa árvore é mais alta que aquela. Superioridade. Inferioridade. Essa árvore é menos alta que aquela. Então menos alta que, mais alta que. Eu só quero chamar a atenção, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, quando há a comparação de superioridade ou de inferioridade, a palavra do, a contração do, ela é facultativa. Não há exigência dessa palavra. Se você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser colocar, você não coloca. Ela é facultativa, tá? Não muda o sentido se você colocar ou retirar. Esta árvore é mais alta que aquela ou do que aquela? Esta árvore é menos alta que aquela ou do que aquela? Tanto faz, beleza? Acompanhando comigo, vou passar a estrutura, mesmo para desencargo de consciência, tá? Mesmo sabendo que a banca não cobra muito isso não. Vamos lá, então, a comparativa, a gente tem basicamente aí a conjunção como e essa estrutura mais que, né, ou mais do que, menos que ou menos do que. Sinceramente, o que mais a gente tem visto é isso daí. Olha só, a preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Então, esse como aqui mostrando esse valor comparativo. Como a flor se abre ao sol, assim minha alma se abriu à luz daquele olhar. A gente tem esse valor aqui do como, não vai confundir com causa, né? Não aconteceu uma coisa por conta da outra, mas houve simplesmente uma comparação entre a flor se abrir e a minha alma se abrir também. A praia é tal qual você descreveu, é tal como você descreveu. Então o tal como, tal qual tem valor também de comparação, tá ok? De igualdade. Beleza, então com o verbo expresso, a gente tem a outra comparativa, que é com o predicado ou verbo subentendido, que isso é normal, né? A luz é mais veloz do que o som, tá? Quer dizer, do que o som é. Então, só por quê? Muita gente fala assim, pô, Teor, mas aqui, ó, aí eu tenho lá, a luz é mais veloz do que o som, é período composto se tem apenas um verbo. Mas é por quê? Porque o verbo está subentendido aqui, ó, há uma elipse do verbo, do som é, só por isso. O leopardo é tão ágil quanto a onça. Ele corre feito uma gazela. Ele corre feito uma gazela, corre. O leopardo é tão ágil quanto a onça é ágil. Tá vendo só? Beleza, então fica com o predicado ou verbo subentendido. Com o verbo expresso, cantava mais do que trabalhava ou cantava mais que trabalhava. Tanto faz. O do aqui, ele é facultativo. Tá bom? Show de bola. O verbo fica subentendido. Os mais magros correm mais do que os mais cheinhos, ou os mais magros correm mais que os mais cheinhos. É só para você observar com essa estrutura comparativa de superioridade ou inferioridade, essa palavra do, ela é simplesmente facultativa. Você pode tirar, colocar sem problema algum, tá ok? Show de bola, vamos que vamos, pegando a frente. A comparação hipotética às vezes aparece, então é bom você ficar ligado. Você vai notar aí a conjunção se junto com ela, tá legal? Por quê, pessoal? Porque a comparação hipotética, eles pegam, né? A gente no nosso emprego, a gente emprega a conjunção condicional se juntamente a conjunção comparativa. Para quê? Para resultar numa hipótese. Olha só. O homem parou perplexo, como se esperasse um guia. Então, esse como se é uma locução conjuntiva de valor comparativo e hipotético. Tá legal? Esse como se aqui, esse se é emprestado da condicional se. Tá bom? Beleza, tranquilo. Agora a gente tem a conformativa, e a conformativa é interessante a gente trabalhar a conformativa, não por conta da prova, porque a prova eu vou falar com vocês que
Realmente assim, a banca pede pouquíssimo, tá? Essa noção conformativa. Mas nas nossas discursivas, a gente vai lançar mão do argumento de autoridade, muitas vezes. E para lançar mão desse argumento de autoridade, a gente vai precisar colocar um segmento, uma estrutura conformativa, conforme prevê a legislação peculiar, assim, assim, assado, vírgula. Aí você coloca a sua informação para dar crédito, para dar realmente crédito daquilo que você fala, tá ok? Então esse argumento de autoridade, então olha só, a banca às vezes pode pedir numa interpretação de texto a confirmação da informação do segmento tal, linha tal, tendo em vista a seguinte expressão. Isso aí a gente já viu em interpretação de texto. E aí, qual é o elemento que vai dar a autoridade daquela informação? Ah, é a conformidade. Conforme prevê a Constituição Federal, segundo afirmou o ministro fulano de tal, tá ok? Beleza, acompanhando comigo, olha só. Como disse o prefeito, o IPTU vai subir 5% este ano. Quer dizer, eu dou crédito a essa informação aqui, ó, porque eu falei que quem afirmou foi o prefeito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi contar. Conforme prevê o artigo 37 da Constituição Federal, o serviço público é impessoal. Então, para dar crédito a essa informação aqui, eu coloco o quê? O argumento de autoridade, a Constituição Federal. Consoante opinam alguns, a história se repete. Então, veja só que a gente tem aí a oração subordinada adverbial conformativa, tá? De conformidade. E aí eu vou tirar isso daqui e vou te perguntar o seguinte: esta vírgula aqui é facultativa ou obrigatória? 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 Para cada uma delas, anota do lado aí, se você vai colocar um F de facultativa ou O de obrigatória. Rapidinho, porque a gente já vai corrigir agora, tá legal? Olha só, então nesse caso a primeira aqui é F ou O? É facultativa ou obrigatória? Como disse o prefeito, oração subordinada adverbial antecipada, a vírgula é obrigatória. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi contar. Uma oração subordinada adverbial, ela se encontra depois da oração principal, essa daqui tem vírgula facultativa. Conforme prevê o artigo 37 da Constituição, oração subordinada adverbial antecipada, a vírgula é obrigatória. Consoante opinam alguns, eu tenho oração adverbial antecipada, a vírgula é obrigatória. Tranquilinho? Cuidado com isso. Vamos que vamos, à frente. Proporcionais. Eu lembro que eu cheguei a falar assim, olha, lá nas causais, ó, pega na medida em que, né? Olha, uma vez que você anota aí, marca do lado que daqui a pouquinho eu vou voltar. Aí quando nós falamos das condicionais, nós voltamos. Olha outro aí, ó, o na medida em que é causa, hein, moçada? Beleza, mas toma cuidado, anota na medida em que daqui a pouquinho a gente vai voltar nele. Ok, justamente agora. O que acontece? Na proporção, pessoal, a gente tem uma evolução temporal. O que é isso, essa evolução temporal? Olha só, eu digo o seguinte, a proporção, à medida que vamos estudando, vamos entendendo a matéria. À medida que eu me dedico, eu consigo entender bem a matéria. Olha só, quanto mais eu estudo, mais aprendo. Quanto mais eu me dedico, mais eu aprendo. Quanto menos, cuidado, quanto menos rotina eu tenho no meu estudo, menor o meu desempenho, né? Então eu tenho que ter rotina no meu estudo, é uma evolução temporal. Eu vou fazendo tudo pouco a pouco e o resultado vem acontecendo ao longo do tempo. Isso é proporção. Quanto mais, quanto menos, menos e assim por diante. À medida que, à proporção que, aí vai um detalhe. À medida que e à proporção que são apenas as duas locuções conjuntivas que possuem crase, tá bom? São apenas essas duas aí que possuem crase. E não tem outra preposição. É à proporção que e à medida que. Não pode ser a com crase e medida em que. Não cabe, tá legal? Ou você tem a causal na medida em que, ou você tem a proporcional a com crase, medida que. Acompanhe comigo, olha só. Então eu tenho aqui, ó, a proporção que, a medida que. Às vezes a banca pede apenas a questão da crase aqui, ó. A crase é obrigatória. Tá legal? Beleza. Então nós temos aqui, ó,
os alunos respondiam à medida que eram chamados. Olha só. Então, fazia uma pergunta, o aluno respondia. Outra pergunta, o aluno respondia. Então, nós temos essa evolução temporal. À proporção que subiam a montanha, o ar ia ficando rarefeito. Subia um pouquinho, o ar ficava rarefeito. Mais um pouquinho, mais rarefeito. E assim por diante. O valor do salário, ao passo que os preços sobem, vai diminuindo. Então, olha só, o valor do salário vai diminuindo ao passo que os preços sobem. Está vendo só? Tanto gostava de um, quanto aborrecia o outro. Então, olha só, nesse caso aqui, no contexto, tanto gostava de um, quanto aborrecia o outro. Veja só que nesse caso, tanto quanto, ele pode ter outros valores também, tá? Ele pode transmitir uma ideia de adição, tá? Até mesmo comparação. Mas aqui nesse caso, o verbo no pretérito imperfeito ajudou bastante. Por quê? O verbo no pretérito imperfeito do indicativo, ele não marca uma rotina. Ele tanto gostava de um, quanto aborrecia o outro. Então é de pouquinho em pouquinho. Ele gostava um pouquinho, aborrecia. Gostava um pouquinho, aborrecia. E assim ia. Tá ok? Então o pretérito imperfeito ajudou bastante nesse valor proporcional aqui. Tá bom? Sempre vou observando o contexto para não ter problema, né? Ok. Questão, a próxima aqui. A final. Pessoal, a final, ela cai. Mas assim, ela cai aos montes. Ela cai tanto que se eu for pegar exatamente as questões que cobram as finais, eu teria muita coisa aqui. Mas ela sempre cobra a mesma coisinha. O que ela cobra, cara? Eu tenho assim, o para que eu tenho valor de finalidade? Sim, lógico. O para tem valor de finalidade. O para é que eu troco por a fim de. Toma muito cuidado com isso. Então, olha só, o a fim de, sempre separado, sempre o a fim de separado. Eu posso até ter o adjetivo a fim, mas o a fim de, seja ele numa intenção, seja ele na finalidade, tá ok? Numa vontade ou na finalidade. O a fim de sempre separado. O que a banca faz lá nas questõezinhas de confronto de frases corretas e incorretas? Mete lá o a fim de, tudo junto, né? O a fim junto e mais o de. Não pode. Nesse caso, o adjetivo afim, que transmite ideia de afinidade, ele rege preposição com. Exemplo, então eu vou colocar o afim junto, tá legal? Então eu poderia dizer o seguinte, que a minha ideia é afim com a de vocês. Tá? A minha ideia é afim com a de vocês. Agora eu poderia dizer o seguinte, que na ideia de vontade, o garoto, poxa, conheceu a menina e ele está afim dessa menina, ele tem vontade de ficar com ela. Então, esse a fim de transmite vontade. Também o a fim de é o valor de finalidade que a gente tem aqui, eu posso trocar pelo para. Estou aqui, terror, para entender a sua matéria, a fim de entender a sua matéria, é a fim de separado, tá bom? Acompanhando comigo, olha só. Então, basicamente, ensino isso aqui, ó. Para que, a fim de que, por favor, o a fim de separado. Muito cuidado com isso, tá? Então, olha só. Afastou-se depressa para que não o víssemos com esse objetivo. Viemos aqui a fim de que realizássemos um acordo, tudo separado. Fiz o sinal que se calasse, para que se calasse. Fez tudo porque eu não obtivesse bons resultados. Pessoal, esse uso do porquê aqui, ó, é só quando ele tem valor de para quê. Então, esse aqui é um uso arcaico. A gente não vê esse tipo de cobrança na Fundação Carlos Chagas, mas eu sempre coloco nas minhas questões, por quê? Nas minhas aulas, por quê? Para evitar surpresa. Então, só você lembrar, opa, o porquê, de repente, se ele se articula com o verbo no modo subjuntivo, vai soar estranho. Aí eu troco esse porquê pelo para quê. Opa, esse porquê tem valor de finalidade. Tá bom? Cuidado com isso. E também, logicamente, nós temos a forma reduzida. Nós temos aqui a preposição para. Suportou todo tipo de humilhação para obter o visto americano, né? Com esse objetivo. Eu posso trocar o para, a banca muitas vezes pede isso, ó, a fim de, com o intuito de, a fim de. Tá ok? Show de bola, vamos que vamos, pegando na frente. Questãozinha 17, TRT da 23ª, analista judiciário. Olha só o que se pede, ó. A noção de finalidade em, cara, eu tenho que achar a tal da finalidade. Quem são os conectivos? Olha só, é o a fim de, é o para, concorda comigo? Então vamos à caça, cara, olha só. Porque, nesse caso aqui, ó, na sequência tem um verbo no futuro do pretérito. Ele não vai ter valor aqui de finalidade, fora.
O poeta escreve por alguma deformação na alma, por conta disso, por causa disso. Isso aqui inicia uma adjunta adverbial de causa. O por tem valor de causa. Acho que um poeta usa a palavra com uma intenção, para se inventar. Não tem nem que perder tempo, né, moçada? Olha só, letra C. Olha só, letra D. Graças a tem valor de causa, tá ok? Mas tem valor de oposição. Então, a gente já nota aí que a alternativa C é a única possível aí. Questão 18. Olha só, para a gente ter essa noção aí, ó. Sem prejuízo da correção e do sentido, as vírgulas que isolam o segmento, para usar a expressão de Marx, podem ser suprimidas. Vamos lá, então. Olha lá. Última das barreiras naturais, para usar a expressão de Marx, olha só, para isso, ó, para usar a expressão de Marx, a completa realização do capitalismo 24 horas, o sono não pode ser eliminado. Veja só, eu tenho uma oração subordinada adverbial, né, ó, ela está intercalada. Opa, pode suprimir as vírgulas? Não, exatamente, por isso a gente tem aqui a afirmação como errada, tá bom? Show de bola, vamos que vamos, pegando na frente aí. Temporais, moçada, ela é bem tranquila, né? Porque a gente usa muito, a gente fala muito a temporal. Basicamente é o seguinte, a gente tem a conjunção quando, que transmite o tempo geral, tá? Quando transmite o tempo geral. Quando aconteceu tal coisa, ele saiu, ele fez tal coisa, tá? Então, quando tem valor temporal, de maneira geral. Às vezes, que você vai notar, existe o valor simultâneo, temporal simultâneo. Às vezes, a gente pode ter um pedido assim, tá? Apesar de a Fundação Carlos Chagas não cobrar muito isso, mas é bom de ficar ligado. O simultâneo, quer dizer, enquanto você está agora estudando, várias pessoas estão pulando o carnaval. Enquanto, quer dizer, ao mesmo tempo, tá ok? Enquanto você está estudando, pensando no seu futuro, várias pessoas estão pulando o carnaval. Então, nós temos ações simultâneas com enquanto. Nós também podemos ter aquela ideia temporal de uma coisa imediatamente após ou antes da outra. Logo que um saiu, o outro entrou. Mal com L, um saiu, o outro entrou. Está vendo só? Assim que ele saiu, o outro entrou. Aí, nesse caso, eu tenho o quando, que é um valor generalizante temporal. Eu tenho aquele que transmite a noção de que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneidade. E a gente tem também aquilo que acontece imediatamente anterior ou depois. Beleza? Olha só. Então nós vimos aqui, ó, o quando, enquanto, que nós comentamos, o logo que, o mal com L, que nós comentamos, né? Assim que, e assim por diante. Então olha só, não fale enquanto come. Então nesse caso, ó, a pessoa vai não falar enquanto ela come. Ao mesmo tempo, a gente não, falta de educação falar e comer ao mesmo tempo, né? Mal você saiu, quer dizer, olha, uma situação do tempo imediatamente anterior, posterior. Mal você saiu, ela chegou. Na sequência ela chegou. Só voltou a jogar quando se sentiu bem. Olha só, tempo de maneira geral. Assim que chegou, ó, imediatamente anterior, foi para a cozinha. Está vendo só? Assim que chegou. A forma reduzida também é muito utilizada. Terminada a festa, todos foram embora. Então, a redução de particípio acontece muito na temporal. E outra também, quando a gente utiliza a temporal no infinitivo, com a preposição a mais artigo antes do infinitivo, né? Ao observar a situação assim, ele percebeu que estava errado. Quando ele observou a situação assim. Então, com preposição a mais artigo, a gente tem a tendência de substantivar esse infinitivo. É o valor que a gente observa aí em cima da oração adverbial temporal reduzida de infinitivo. Tá bom? Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá, olha só. Pegando aqui, questão 19. Peguei uma questão do Banco do Brasil, tá? Olha só, vamos verificar primeiro o pedido da questão. Na iminência de um temporal, o enorme tronco assim se assado. Na iminência de um temporal, o enorme tronco que armazena grande quantidade de líquido dá uma descarga de água para as raízes assim se assado. O sentido do trecho grifado, né, ó, aqui, ó, está reproduzido com outras palavras em. Então veja só, na iminência de um temporal, o enorme tronco
dar uma descarga de água para as raízes, quer dizer, naquele momento. Iminência é aquilo que está para ocorrer. Então, na iminência, assim que possa ocorrer o temporal, quando se aproxima uma tempestade, esse temporal aqui, ó, tá vendo só? Agora, se eu coloco com a força destruidora das águas, né, aí é uma ideia de causa. Para que é finalidade. Desde que venha a cair, esse aqui, ó, desde que, transmite ideia de condição. Depois de uma forte tempestade, isso aqui também é temporal, ó. Isso é tempo. Isso é tempo, tá bom? Beleza. Só que o quando tem valor o quê? Tempo generalizante. E o depois de é imediatamente posterior. O na iminência é aquilo que está para ocorrer, não aconteceu ainda. Então não cabe o depois de. Por isso a alternativa A é a correta. Tá legal? Cuidado com isso. Questão 20, TRT da 16ª. Em 2009, resgatei uma questãozinha mais antiguinha aí para a gente perceber o que? Ao falarem de chuva. Então, olha só. A frase acima está corretamente transcrita sem alteração do sentido original em. Então, a gente tem aqui, ó, ao falarem de chuva, tá? Aqui a colar. Então, vamos lá. Fragmento do texto. Vou pegar daqui, ó. Esse modelo questiona a meteorologia convencional, que explica a movimentação do ar, sobretudo pela diferença de temperatura entre os oceanos e a Terra. Ao falarem de chuva aqui e de seca acolá, eles acabam falando de um dos mais atuais e globalizados temas, a devastação das matas. Quer dizer, quando eles falam de chuva, concorda comigo? Aqui, ó, é aquela ideia que nós falamos, ó, preposição a, aí se coloca o artigo diante desse infinitivo aqui, ó, infinitivo pessoal. Tá vendo só? Essa estrutura é típica da temporal. Quando falam de chuva, então não cabe o como, não cabe o com quanto, não cabe a ideia de causa, não cabe proporção. E aí a alternativa A é a correta. Belezinha? Bom, meus amigos, com isso, a gente finaliza essa oração subordinada adverbial. A minha intenção, né, nesse caso aí, é trabalhar as peculiaridades de cada valor semântico. Acredito que a gente tenha atingido isso e a gente procurou fazer isso o mais didático possível, devagar mesmo, para a gente poder pegar cada um deles, reestruturar conforme as questões, né? E a gente sempre interpretar o seguinte, cara, a estrutura, né, contextual vai ajudar bastante, mas eu tenho que ter a ferramenta gramatical. Então, se eu não entendo justamente o que a gramática permite, aí eu vou fazer interpretações outras. Eu acabo fugindo muito da interpretação daquilo que a gramática prevê. Então, essa estrutura que a gente viu aqui, causal, da relação de causa e efeito, da estrutura também entre a coordenada adversativa para a subordinada adverbial concessiva, isso é muito importante até mesmo para a nossa compreensão textual. Tá bom? Então tome muito cuidado, porque se eu tenho uma concessiva, opa, ela é adverbial, a vírgula obrigatória, eu posso antecipar essa estrutura adverbial da principal. Já na coordenada adversativa, apesar da vírgula ser obrigatória, a adversativa sempre depois da oração inicial, né? Nessa relação de causa e efeito, a gente viu quantos elementos podem produzir essa relação de causa e efeito, tá ok? E com isso, né, a gente viu como a gente trabalhou em cima de pontuação. Só para a gente lembrar e finalizar com calma, a gente tem oração principal, seguida de oração subordinada adverbial, vírgula facultativa. Se eu de repente tiver um deslocamento da oração adverbial e colocar no meio, se eu intercalei a oração adverbial, eu tenho que colocar dupla vírgula, obrigatória, beleza? E se eu puxar oração adverbial, eu coloquei antes da minha oração principal, a vírgula é obrigatória, beleza? Então, só para a gente poder relembrar isso, é muito importante. Nossa próxima aula, a gente vai trabalhar a estrutura substantiva, que é pequena, e adjetiva, que a teoria dela é pequena, mas eu vou agregar tudo. O que a banca faz? A Fundação Carlos Chagas faz o seguinte, ela pega até o conhecimento de orações adjetivas e depois ela sapeca tudo numa só questão. E a gente vai trabalhar uma pancada de questões só de pontuação em cima das adjetivas, das substantivas, das adverbiais, das coordenadas. E aí sim, nossa próxima aula a gente vai ter um volume bem grande justamente da estrutura da pontuação. Tá legal, meus amigos?
Bom, moçada, então com isso a gente percebeu, né, como é importante e a forma como a banca cobra essas orações subordinadas adverbiais, belezinha? Espero você então já na nossa próxima aula. Um grande abraço, tudo de bom!